Eu gravei essa aula não tanto focado assim no Illustrator, e sim na aplicação prática quando você vai utilizar e trabalhar com ele. Pelo seguinte, vamos dizer que você está fazendo, por exemplo, qualquer arte aí que você esteja precisando e você tem que prestar atenção em vários elementos, como configurar o preto, o cinza, como ajustar, ou se você estiver fazendo uma arte que tenha dobras. Eu fiz aqui um exemplo, ó. Digamos que você tem aqui um folder, ou seja, tem dobras, e daí você vai abrindo ele e descobrindo mais sobre a empresa. Eu acho folder um negócio bem legal, toda empresa deveria ter para apresentar o seu produto, né? Mas se você prestar atenção, esse folder, ó, esse aqui seria a página 1, dá para ver? E daí eu abro e eu descubro mais sobre ele. Esse aqui é o 2, ó. Tá? E daí eu abro ainda mais, esse aqui é o 3, o 4 e o 5. Ok? E daí quando eu viro aqui atrás eu tenho a última página 6. Certo? Minha letra é assim mesmo. Mas olha que legal, quando você daí, faça a dobradura aí na sua casa, sempre que você tiver com dúvida, será que vai dar certo, será que vai funcionar, faz isso aqui que a gente chama de boneco, né? Que é você dobrar e desenvolver mesmo para ver se vai dar certo. Perceba que quando você abre definitivamente, você tem aqui, ó, página 2, 6 e 1. E você tem que fazer assim mesmo, lá na prancheta do Illustrator. Olha que estranho. E aqui você tem a 3, 4 e 5. Porque, claro, um folder ele vai ser dobrado, não vai ser cortado. Não adianta você fazer cada pedaço em uma prancheta diferente e achar que vai dar certo, porque não vai. Então você tem que fazer tudo numa prancheta única, num artboard único. Então, por favor, faça a dobradura, desenvolva, não sofra, para que daí na hora de fazer tenha dado certo. Vamos ver então um pouquinho mais sobre aplicações práticas aí do desenvolvimento de elementos do Illustrator. Deixa eu te dar mais algumas dicas aqui sobre cores quando a gente está trabalhando com o Illustrator. Primeiramente, quando a gente quer escolher uma cor simples, uma cor básica, a gente pode vir aqui, né, e trabalhar com o preto, o branco, mas geralmente quando você escolhe preto assim com o mouse, né, ele faz uma combinação aqui do código CMYK que pode te atrapalhar bastante na hora da impressão. Então aqueles elementos que eu já comentei com vocês, o fato do que a gente vai mandar para a gráfica ter que sempre ser em CMYK, né, para a impressão ficar certa, isso é válido, mas também tome cuidado para você não enviar uma mistura de cores um pouco incorreta. Por exemplo, se eu quero uma cor preta, eu devo escolher aqui, ó, 000 e 100. O K é o canal black, né, o canal preto. Se você quiser esse preto um pouco mais intenso, você pode colocar um pouquinho de ciano, por exemplo, ele ficaria um pouco mais forte. Então, esse é o preto puro realmente, né, 000 e 100, para você mandar para a gráfica e daí sair o preenchimento de uma forma, por exemplo, bem certinho. Também existe o preto 100, 100, 100, 100. Esse é um preto mais forte, mais rígido, né, que você pode aplicar, um preto de registro, que daí ele vai preencher com todas as camadas de cor no máximo na hora da impressão lá no fotolito. Ele vai gerar ao máximo todas as cores. A impressão na gráfica ela ocorre cor sobre cor, então ele vai fazer com que fique bem sobreposto as cores e fique bem forte. Até que a gente consegue comparar, ó, o preto de registro assim com o preto natural, só com 100 de K. Então você também pode utilizar preto simplesmente para textos, por exemplo, para que fique ainda mais forte, tá? Mas o mais normal é a gente usar 000 100. O cinza, quando você quiser trabalhar, o correto é você usar o 000 e aqui no canal K você colocar uma porcentagem, ó, 80, 70, 60, escolhendo o quanto de cinza que você quer, né? O quão forte você quer esse cinza. Então o cinza também é importante de vir sendo formado por aqui, tá? Essas cores que existem aqui já estão, ó, o registro, se você parar para olhar, já é o 100, 100, 100, 100. Temos aqui também o preto, que é o 000 100. Então o próprio Illustrator já tem aqui as cores configuradas corretamente. Aqui os cinzas, ó, você consegue observar quando passa o mouse em cima qual é a quantidade de cinza que ele está utilizando.
Então, isso são coisas a ficar atento. Outra coisa que pode vir a ser interessante. Aqui no menu janela, nós temos essa infinidade de painéis que a gente pode trabalhar. A gente já conversou sobre grande parte deles, né? E um dos painéis que a gente encontra aqui também, se você descer aqui nessa barra de rolagem, é o painel Visualização de Separações. Isso é caso você queira separar, até para poder imprimir os fotolitos e tudo para impressão, apenas o canal preto dessa cor, para você poder enviar para a gráfica, então exportar apenas o preto, ou apenas o que for amarelo, ou apenas o magenta, ou apenas o ciano, ou tudo. Então aqui a gente consegue separar os canais de cores individualmente, tá? Isso é bacana, é legal para você trabalhar. Outra coisa que eu já comentei também durante o curso são as bibliotecas aqui do Illustrator CC, que você também pode usar aí como recurso de trabalho quando está utilizando as ferramentas aqui do Illustrator. Falamos também sobre o painel cor e o painel guia de cores, que também vem a ajudar bastante. E um outro painel que temos é o painel temas do Color. O temas do Color ele vai abrir aqui para a gente um painel para você trabalhar com o Cooler da Adobe. Se a gente não tem nada salvo no Cooler da Adobe, a gente pode clicar nesse botão para poder fazer, né? Quer ver? Então esse é o Cooler da Adobe, né? Cooler com K. E a gente consegue, agora é Adobe Color, né? E a gente consegue criar elementos aqui. Importante você estar logado com a sua conta. E daí você pode utilizar as técnicas que eu falo aí no curso de Introdução ao Design Gráfico a respeito do círculo cromático e as técnicas do círculo cromático. Então você pode utilizá-las para daí poder criar o tema de trabalho que você vai fazer aí no uso de cores do seu trabalho de design gráfico, né? Aí uma vez que você escolhe aqui a técnica do círculo cromático que você quer trabalhar, aí você pode dar um nome para isso e clicar aqui em salvar. Tá? Ele vai guardar esse esquema de cores e uma vez que eu acesso lá no Illustrator daí, olha aí, então já fica aqui o meu sistema de cores criado lá no Cooler da Adobe, né, no Adobe Color, para você poder utilizar nas suas formas essa combinação que você formou lá. Então, essas são algumas dicas para você ficar atento na hora de, já que a gente está preparando aí nessa reta final do curso para falar mais sobre fechamento de arquivo e exportação, então essa aula já é para você estar atento com esses elementos antes de fechar o arquivo. Tome cuidado com imagens também, como eu falei na aula de imagens, né, para você não acabar exportando errado, né, então a imagem tem que estar no formato correto. Então fique atento com esses elementos. Deixa eu desligar aqui a superimposição, e na hora de trabalhar com cores, utilize corretamente para você não ter problema depois que o seu trabalho chegar impresso, né, e não ficar como esperado.